Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 18, diz assim: Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Balaíns. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então, eu já vou seguir aqui, só para você entender. Aqui eu estou fazendo um resumo, tá? Do devocional de ontem, onde nós falamos ali que Deus havia decretado a seca, né? 3 anos e meio, devido à desobediência ao pecado de Acabe, que se casou com Jezabel, que era uma pessoa má, idólatra, né? Levou o povo a se prostituir, enfim. Então ela servia ao deus Baal. E Acabe e toda a sua família, os filhos que eles tiveram, também. Então, por causa deste pecado, houve esta seca. E isso foi algo necessário para mostrar para o povo que aquele Deus não era Deus de nada. Mas eu vou seguir aqui. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos que eles escolham para si e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha sem lhe atear fogo. Preparei outro novilho sem lhe pôr fogo também. Invocarei depois o nome de vosso Deus e invocarei o nome de Yahvé. E eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: Falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o. Primeiro, considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus, contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços, e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: Gritai mais alto, já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas ou ocupado com outros negócios ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, contudo não aconteceu nada. Nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu àquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será teu nome. Então aqui Israel será o teu nome, porque Jacó, ele lutou com o anjo, né? E ele disse: não, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Então, como ele disse, como você lutou, né, com Deus, você prevaleceu ali, né? Ele foi até o amanhecer, então o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, só para você compreender. E diante dos seus 12 filhos foram edificadas as 12 tribos de Israel.
e tomando as pedras reedificou o altar em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez, e eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez, e eles assim o fizeram pela terceira vez, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferta, né? Elias o profeta aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atenta-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada e as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo este acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhes ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quizon e lá os matou a todos. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o leste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente a Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas de Jezreel. Então aqui, né, olha o que aconteceu. Aqui eu vou fazer um resumo para você. Esse povo, ele estava corrompido, porque Jezabel, ela era uma rainha idólatra, ela era de um outro povo que Acabe se casou. Então essa rainha, ela tinha esses profetas aqui, né, que cultuavam esse deus Baal, que serviam a esse deus Baal. Então eles faziam várias atrocidades. Aí Elias, Deus havia mandado que Elias saísse da casa da viúva onde ele se encontrava em Serepta e fosse encontrar Acabe. No caminho ele encontrou, né, Obadias, o seu servo, e mandou o recado que ele chamasse Acabe. Então Acabe, eles não sabiam que o próprio servo dele havia guardado, preservado a vida de alguns profetas do Senhor, porque Jezabel havia mandado matar a todos. Por isso que Elias, ele fez esse desafio ordenado por Deus e eliminou todos os profetas de Baal numa única só vez, como eles estavam fazendo com o povo de Deus, com os sacerdotes, os profetas do Senhor. Então aqui nós vimos o quê? A obediência de Elias o tempo todo. Ele disse, né?
Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então o povo, ele precisava ver com os seus olhos naturais aquele holocausto ser queimado daquela forma, para que eles vissem que só Deus é Deus. Não existia Baal, não existia Balaíns, não existia ninguém. E tanto que aqueles profetas de Baal ficaram ali um dia inteiro, gritando, clamando, se cortando, e Elias começou a debochar deles. Então nós precisamos, gente, ser obedientes à palavra do Senhor. E aqui, quando Elias mandou que o servo fosse 7 vezes, quando ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele disse, vai lá e fala para Acabe, vai, porque está vindo grande chuva. Isso é fé. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem estava no céu. E Elias disse, então vai, avisa Acabe, porque agora vai vir chuva. E naquele holocausto, gente, imagina, o povo estava com fome, seca. Eles tiveram que levar novilhos para ser sacrificados. E a água, que era escassa naquele momento. Ali Elias já começou a provar a fé deles. Quando Elias disse, tragam os novilhos e tragam a água aqui, agora façam como eu disser. Mas foi necessário que Elias, gente, ele precisou recompor o altar do Senhor que havia sido destruído. E algumas vezes as pessoas estão assim. O altar do Senhor da sua vida está destruído, arruinado. E outros altares já foram erguidos. O altar da idolatria, às vezes o altar da mentira, o altar da prostituição, e ali vai. Aí o altar da murmuração e por aí adiante. Às vezes as pessoas levantam outros altares. Quando? Quando elas deixam de buscar a Deus como elas deveriam. Quando elas deixam de orar, quando elas deixam de buscar, quando elas deixam de se consagrar. Quando elas começam a esfriar na fé, porque essa é a intenção de Satanás. Esse povo aqui, ele esfriou na fé totalmente. Eles só serviam aquele Baal. Esqueceram de tudo que Deus havia feito desde a remoção deles do Egito, tudo que aconteceu ali, né, no deserto. Eles esqueceram daquilo ali. Todos os feitos, todas as palavras, isso era passado de geração para geração. Eles iam contando toda essa história, todo esse relato que Moisés deixou escrito. Eles, através do Espírito Santo, onde Deus mostrou tudo que havia feito através de Moisés, tirando o povo de lá, quando eles clamaram a Deus, Deus levantou um libertador. E às vezes está faltando isso. Clamar ao Senhor. A palavra diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Precisamos também, né, recompor o altar do Senhor que havia sido destruído. Qual é o altar que está prevalecendo na tua vida hoje? As redes sociais, a internet, por aí vai. E as pessoas, elas estão priorizando tanto outras coisas, estão deixando Deus de lado. Para que a fé daquele povo voltasse novamente, para que eles se voltassem para Deus aqui, teve que ser como Tomé, ver para crer. Então Elias, movido pelo Senhor, ele fez aquele sacrifício. Levantou o altar, colocou ali a oferta, abriu uma valeta em volta, mandou jogar água, foi jogando, até que encheu ali. Imagina, a carne estava molhada, a lenha estava molhada, humanamente falando, se fosse riscar um fósforo ali, não ia queimar nunca. Só que lá no do Baal não tinha água, mas Baal não lançou nada. Ali a palavra diz, gente,
que eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaço e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Enquanto a pessoa não derrubar esses altares da sua vida e levantar o altar do Senhor, elas vão clamar, vão gritar, vão espernear e nada vai acontecer. Enquanto elas não se voltarem para Deus verdadeiramente, como esse povo fez após ver este sacrifício que o Espírito de Deus moveu Elias para fazer, se ele não tivesse feito isso, o povo não ia crer. E tem pessoas que precisam reacender a chama. Elas precisam voltar ao primeiro amor. A palavra diz: lembra-te da onde você caiu e volta ao primeiro amor. Então está na hora de voltar ao primeiro amor, de lembrar da onde você caiu, aonde você parou. A palavra diz o quê? Corris bem. O que te impediu de correr? Paulo disse isso. Então nós devemos correr para o alvo, é o que diz a palavra. O alvo é Cristo, é a salvação. Tem pessoas que disseram: não, eu vou dar um tempo. Aí elas voltam para o mundo e não conseguem mais voltar para o caminho. Aí ela arruma uma pessoa do mundo e diz assim: não, eu vou levar ela para a igreja. Não leva. Aquela pessoa desvia ela totalmente da presença de Deus. Eu conheço um caso assim, de uma pessoa que estava ali até pregando a palavra. E hoje, só pela misericórdia de Deus, se desviou totalmente. Por quê? Como disse Paulo, corris bem, o que te impediu de correr? Então Satanás, gente, ele sempre vai tentar colocar algo para nos distrair, algo para nos mostrar que isso aqui é melhor. É a porta estreita e a porta larga. Pela porta estreita só vai passar aquele que é banhado pelo óleo do Espírito, aquele que é cheio do Espírito Santo. Agora na porta larga passa qualquer um, entra qualquer um, vai qualquer um, porque lá tudo é fácil, tudo é bom, aparentemente. Porque o diabo, gente, ele não aparece para ninguém de guampinho e de garfinho, não. Satanás, ele vai aparecer sempre da forma daquilo que você deseja. Ele sabe o que você quer. Ele vai te instigar na ganância, no dinheiro. Ele vai instigar a pessoa que já tem a tendência à pornografia para assistir, na prostituição. Tem pessoas que não conseguem sair da fornicação. E assim o diabo prende ela. E ali ela fica no pecado. O salário do pecado é a morte, gente. A morte, ela é espiritual. E o salário dele é a morte. E quanto mais a pessoa ficar no pecado, ele vai depositando na tua conta. Ele vai depositando na tua conta. É o teu salário, o teu pagamento. Dor, sofrimento. Só que a pessoa, ele é tão astuto que ele faz a pessoa pensar assim: mas quando eu não estava na igreja, parece que não era tão difícil assim. É que aí, enquanto você não estava na presença de Deus, você já estava nas mãos dele. Então você não conseguia enxergar ele agindo. Mas no momento que os olhos se abrem, quando você faz de Jesus Senhor da tua vida e ele passa a ser Senhor da tua vida, você começa a ver com os olhos espirituais, você consegue enxergar aonde Satanás estava agindo astutamente e você não estava percebendo. Mas ele faz você pensar que, e agora que você veio para Jesus, olha aí, a coisa não melhorou. Para que você continue do mesmo jeito, nas mãos dele, escravo da pornografia, da mentira, do pecado, do engano. É isso que Satanás faz. Esse povo aqui, ele estava preso na idolatria, na mentira, na prostituição, no pecado, na iniquidade.
Só que Deus teve tanta misericórdia que usou Elias ali para fazer com que, olha o que Elias disse: agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar a ti. E Deus é tão maravilhoso, gente. A palavra diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e por causa dela nós não somos consumidos, que Deus sempre tenta fazer com que a pessoa volte para ele. Ele faz algo para que a pessoa olhe e diga: não, foi Deus que fez. Só que às vezes Deus faz e ela diz que foi o capeta. Ah, foi o trabalho que eu fiz. Ah, foi a promessa que eu fiz. Só que é Deus que está agindo através da tua fé. Não foi o A e o B e o C que fizeram alguma coisa por você. Foi Deus e foi a tua fé. Através da tua fé, o milagre aconteceu. A cura aconteceu. Não foi o B e o C e o A não que fizeram. Foi o Senhor que fez. Foi mediante a tua fé. Então, guarda esta palavra, reflita nela, leia esse capítulo inteiro aqui, reflita nele. Eu só dei uma resumida aqui, porque era muita coisa. Mas leia todo o capítulo 18 e você vai ver a forma como o povo procedia, a iniquidade do povo sempre se prostituindo para outros deuses, Deus sempre dando a oportunidade de novo. Deus sempre usando alguém para fazer com que o coração do povo volte para ele, e hoje também é assim. A palavra diz o quê? O meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, clamar a mim, se arrepender dos seus pecados, se a pessoa pedir perdão. É o que nós estamos fazendo hoje, clamando, orando pelo Brasil. Todos estão num propósito, desde o dia 1º, né? Orando ali por 7 dias, a partir das 10 horas da noite, pelo nosso Brasil. Mas é o povo que se chama pelo nome do Senhor que tem que clamar, se arrepender dos seus pecados. E nós precisamos orar em cima disso. Pai, que esse povo se arrependa do seu pecado, da sua maldade, da prostituição, da idolatria, da mentira, do engano. Que esse povo se volte ao Senhor e pedir perdão por ele. Senhor, perdoa essa gente. Tenha misericórdia, Pai. Que os olhos deles se abram, Senhor. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas é o povo de Deus que tem que clamar. Somos nós que temos que orar. Se nós quisermos que algo aconteça, que as coisas venham melhorar, que tenha um futuro para os nossos filhos, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar como Elias fez aqui. Nós precisamos clamar para que algo aconteça, para que o fogo dos céus desça e que esse povo volte a crer, para que esse povo se volte para o Senhor, que abandone os seus caminhos errados, que abandone a iniquidade, a maldade. Então cabe a nós, como povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real, povo santo do Senhor, povo escolhido, orar, buscar e clamar em nome de Jesus, para que Deus venha prover sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Tem gente que acha, não, todos nós temos que clamar, todos nós precisamos orar. E abençoar o nosso país, não falar mal dele, é abençoar e declarar o Brasil um país abençoado. Daqui vai ser o grande avivamento. O Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é um lugar abençoado para morar. Profetize, bênção. A nossa boca, ou ela abençoa, ou ela amaldiçoa. Tem gente que fala mal de tudo, do lugar onde ela mora, do trabalho dela, ela reclama de tudo. Ela está semeando morte com a sua boca, então você tem que semear vida com a tua boca. Então, semeie vida, plante vida através da tua oração. A palavra diz: crede nos meus profetas e prosperarei. Você é profeta de Deus, você é a boca do Senhor aqui. Então clama, então ora. Nós precisamos, a nossa arma é a oração. Então que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todo este povo, Pai. Eu oro pela nossa nação.
para que esse povo se arrependa do seu pecado, dos seus erros, Pai, da maldade, da iniquidade, do coração estar longe do Senhor. Muitos estão com o seu coração voltado para a cobiça, para a prostituição, para a mentira, para a sexualidade, para a maldade, para a iniquidade, Pai. Muitos estão servindo a outros deuses que não é o Senhor. Muitos estão no ocultismo, no misticismo, servindo outros deuses, Pai. Mas que o Senhor perdoe o pecado desse povo, perdoa, Pai, o pecado da nossa nação. Derrama, Pai, da tua graça, da tua unção e do teu poder sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Pai. Sobre cada vida que ouve esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, Pai. E que a boca delas sejam fonte, manancial de vida, que elas profetizem vida, Pai. Nós não podemos olhar com os olhos naturais, mas nós precisamos ver o Brasil, Pai, porque ele é do Senhor Jesus. Eu declaro que o Brasil é do Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa nação, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, as tuas finanças, o teu trabalho, os teus negócios, que você venha prosperar em nome de Jesus, em todas as áreas da tua vida e principalmente na tua vida espiritual, que você venha buscar a Deus enquanto você pode achar. Que Deus te abençoe.